E aí galera, beleza? Vocês conhecem o pé de louro? Ou o loureiro, como a gente chama? Fica ligado que hoje a gente vai dar todas as dicas de como plantar e cultivar essa bela planta. Quero agradecer ao meu amigo Altivo por ter me doado essa mudinha fantástica. Bora! O louro tem origem lá na Ásia Menor, onde também chamamos de Anatólia, que pega a parte ocidental da Turquia até a divisa com a Grécia no Mar de Egeu. Lá na Grécia Antiga ainda, o louro era considerado uma planta nobre e ela servia como coroação, como premiação por grandes feitos ou para indicar que algum indivíduo ele era superior aos demais. E depois disso, os romanos mantiveram essa tradição. Olha aí na imagem um busto do imperador Augusto utilizando uma coroa de louro. Na verdade, existem diversas espécies de louro. Essa aqui é a mais conhecida e inclusive aquela que nós compramos no supermercado para colocar no feijão. Mas existem outras espécies, por exemplo, no Mediterrâneo e algumas endêmicas até nas Ilhas Canárias ou no arquipélago da Madeira em Portugal. Agora nós vamos ver algumas dicas de plantio e cultivo para essa planta aqui. Para o plantio nós precisamos preparar uma terra um pouco adaptada ao louro, ok? Porque ele gosta de um solo bem arenoso. Então vejam que aqui eu coloquei areia de construção mesmo, aquelas areias lavadas, ok? Não vai pegar da praia porque a areia da praia está salgada. Então nós utilizamos uma proporção de 2 partes de terra para 1 parte de areia. Você pode usar uma proporção ainda mais equilibrada, 1 para 1. No caso eu coloquei só esse pouco de areia porque acabou minha areia aqui. Aqui no meio nós temos calcário, ok? O calcário ele serve para regular a acidez do solo. Vamos lembrar que o loureiro ele não é do Brasil. Ele gosta de um solo com pH entre 6,6 e 7,5, ou seja, básico e algumas versões até alcalino. Então nós colocamos o calcário na mistura para corrigir essa acidez. E aqui no canto nós temos como adubação material de composteira. Você também pode utilizar humus de minhoca, esterco bovino curtido, esterco de galinha curtido ou algum material aí que você tiver acesso. Bora misturar? Para o plantio, estou usando um vaso de 5 litros, ok? É considerado um vaso pequeno para o louro. Você já pode plantar, se quiser, diretamente no chão ou em um vaso grande de 14, 20 litros, porque o louro ele vai formar uma pequena árvore. Como essa minha mudinha ainda está muito pequena e eu estou me mudando de casa, vou plantar num vasinho menor para facilitar esse transporte. Daqui a alguns meses eu transplanto para um vaso maior. Agora vamos encher o vaso. Vejam que eu não enchi de terra por completo, porque nós vamos ainda medir a planta aqui no centro do vaso. Então a gente vai ver a altura em que ela vai ficar. Cuidado para o torrão não passar a altura do vaso, ok? Vemos aqui centralizado, bonitinho. Agora sim, nós abrimos a embalagem para colocar ela no centro do vaso. Nossa, já está desmanchando o torrão. Muito bem. Nós colocamos aqui no centro do vaso. Ó, tá desmanchando. Isso é ruim, hein? Nossa, aí. Que mistura foi essa que fizeram aqui? Vou tirar isso aqui. Vou tirar um pouco dessa terra muito argilosa. Louro não vai bem não. Muito bem, agora nós completamos com o nosso solo até a altura em que estava mais ou menos o torrão. Não vamos cobrir o caule aqui, ok? Senão a gente corre o risco de matar a nossa plantinha. Então, vamos lá. Agora, por fim, nós vamos colocar a nossa cobertura de solo. Galera, essa etapa é muito importante,
porque a cobertura de solo protege as bactérias do solo, protege lá as minhocas, ok? Vai manter sempre úmido, vai dificultar, né? Vai diminuir a chance do seu solo virar aquele torrão duro que dificulta o desenvolvimento das raízes, beleza? Nessa etapa você pode usar grama seca, folha, poda de árvore, certo? Ou lá no jardim ou no vizinho, alguém aparou a grama, você junta tudo num saco lá, espera secar um pouco e coloca nos seus vasos. E além disso, né, além de toda essa parte prática e útil, ainda deixa o vaso muito bonito. Então é isso, galera, bacana demais, simples, né? Só não esqueça que tem esses segredinhos aí para que o louro se desenvolva bem. Por exemplo, o solo muito bem drenado, por isso que é legal colocar aquela parte de mistura de areia na terra do vaso. E não se esqueça de, depois de plantar, regar muito bem. Tem que regar bastante assim que planta. Isso é regra para praticamente todas as plantas. Depois disso, você vai manter o solo apenas úmido. Não mantenha encharcado, porque senão você vai matar o seu louro. Como que se sabe o ponto certo, se está na hora certa ou não de regar? Você vem aqui, coloca os dedos assim, ó, na beira do vaso e sente. Se ele ainda estiver úmido, você não precisa regar. Se ele estiver praticamente seco ou seco já, aí você rega de novo. Então é isso, galera. Não se esqueça aí, ó. Curte o canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Abraços e até o próximo vídeo.